Olá! Hoje a gente vai fundo em um livro que é, assim, o avô de toda a literatura de desenvolvimento pessoal. Atitude Mental Positiva, de Napoleon Hill. Um clássico absoluto. Sim, mas a nossa missão aqui é ir um pouco além, sabe? A grande questão é, essas ideias, escritas há mais de 60 anos, elas ainda se aplicam? Uhum. Num mundo tão cético, tão complexo como o nosso, essa filosofia sobre o poder da mente, ela ainda funciona de verdade? Olha, essa é a pergunta de US$ 1 milhão. E o livro já começa com uma imagem muito forte para tentar responder isso. Qual seria? Ele diz que cada um de nós carrega um talismã invisível pendurado no pescoço. De um lado tem as letras AMP, de Atitude Mental Positiva, E do outro, imagino. AMN, Atitude Mental Negativa. A proposta dele é que, a cada momento, a gente escolhe qual lado virar para frente. E essa escolha, bem, ela define o que a gente atrai para a nossa vida. Um talismã invisível. É uma metáfora poderosa, né? Mas pode soar meio esotérica para quem ouve pela primeira vez. Sim, pode parecer. A MP seria, então, otimismo, coragem e generosidade. Exato. E a AMN, claro, o oposto. Medo, pessimismo, desconfiança. Mas como isso funciona na prática? O livro traz exemplos concretos do dia a dia onde essa diferença fica gritante. Traz vários. E um deles é quase uma fábula sobre como a nossa atitude pode cegar a gente. É a história de um lenhador. Pensa num sujeito desconfiado que vê a maldade em tudo. Ele vende lenha para um cliente, mas na hora de entregar tem uma tora de carvalho que ele não quer cortar. Por quê? Ele diz que é muito grande, que daria trabalho demais. Ah, claro. Deixando o trabalho para o cliente, basicamente. Já dá para ver o lado AMN do talismã dele brilhando. Exatamente. O cliente, que aparentemente usava o outro lado do talismã, decide ele mesmo cortar a tora. E aí vem a surpresa. Que era? A tora era oca, e dentro dela ele encontra um rolo de folhas de estanho com US$ 2.250. Nossa, Uma pequena fortuna. uma fortuna. E sendo honesto, ele imediatamente liga para o lenhador para devolver o dinheiro e para perguntar de onde veio a madeira, né? Para tentar achar o dono. E eu imagino que a resposta do lenhador não foi das mais amigáveis. Foi a personificação da atitude mental negativa. Ele responde de forma ríspida, tipo, isso é assunto só meu. Se você revela seus segredos, as pessoas sempre lhe traem. E desligou o telefone. Na cara do cliente. Pensa nisso, a fortuna estava literalmente nas mãos dele e a desconfiança o fez repelir aquilo. Ele não conseguia conceber que alguém pudesse estar tentando fazer o bem. É impressionante. A desconfiança dele foi tão grande que o impediu de ver a realidade. Ele não só perdeu a chance de talvez ficar com dinheiro, Pois é. como reforçou a própria visão de mundo de que não se pode confiar em ninguém. Enquanto o outro homem, com a AMP, agiu com integridade. A atitude de cada um moldou o destino daquela situação. E esse é o ponto central do livro. Não é sobre mágica, sabe? É sobre como nossa lente mental, positiva ou negativa, filtra a realidade. E, consequentemente, dita nossas ações e os resultados que a gente obtém. A mente, segundo o livro, trabalha para materializar aquilo em que a gente mais foca, seja na oportunidade ou no obstáculo. Entendi. A ideia de que nossa atitude atrai ou repele a sorte é poderosa. Mas, sabe, ainda me parece um pouco abstrata. Na prática, se alguém está ouvindo agora e pensa, ok, tô convencida, quero virar meu talismã pro lado da EMP. Qual é o primeiro passo? Por onde essa transformação realmente começa? O livro é muito enfático nisso. Não começa com um pensamento vago de quero ser melhor. Começa com algo que ele chama de desejo ardente. Desejo ardente. É uma vontade tão intensa que se torna a força dominante na sua vida. A história de S.B. Fuller é talvez o exemplo mais extremo disso. Fuller, o empresário, certo. A história dele é incrível. Sim, ele nasceu numa família extremamente pobre. E a virada de chave na vida dele aconteceu quando a mãe lhe disse uma frase brutalmente honesta. Que foi? Somos pobres não por causa de Deus. Somos pobres porque o pai nunca desenvolveu um desejo de ficar rico. Aquilo incendiou ele por dentro. Ele desenvolveu esse desejo ardente de que o livro fala. E não ficou só no desejo, né? Ele partiu para a ação. Começou a vender sabão de porta em porta e, ao longo de 12 anos, conseguiu uma façanha. Juntou US$ 25 mil. Exato. Foi aí que surgiu a chance de comprar a própria empresa que o fornecia. Só que o preço era bem maior.
$150 mil. E tinha um prazo. Ele deu os 25 mil de entrada e tinha só 10 dias para conseguir os 125 mil restantes. Nossa, 10 dias? Ele foi atrás de todo mundo que conhecia, bateu em todas as portas. Na véspera do prazo final, ele tinha conseguido 115 mil. Faltavam $10 mil. E ele não tinha mais a quem recorrer. Parecia o fim da linha. E é aqui que a história fica cinematográfica. Porque uma pessoa normal faria o quê? Desistiria. Mas ele, movido por esse desejo, faz algo diferente. Completamente diferente. Ele se ajoelha, reza, pedindo um sinal, uma direção. E aí toma uma decisão. Vai sair andando pela rua e vai entrar no primeiro lugar que encontrar com a luz acesa. Às 11 horas da noite. Exato, acreditando que ali estaria a resposta. Que ousadia! Se alguém entrar aqui às 11 da noite me pedindo dinheiro, eu provavelmente chamaria a segurança. É preciso uma confiança absurda para fazer algo assim. E funcionou. Ele vê uma luz no escritório de um empreiteiro que mal conhecia, entra e sem rodeios pergunta: "Você quer ganhar $1.000? Direto assim? Direto. O homem, claro, surpreso, diz que sim. Fuller então dispara: "Me faça um cheque de $10 mil e em poucos dias, quando eu trouxer o dinheiro de volta, trarei mais 1.000 de lucro para você." E o homem deu o cheque. Deu o cheque. Ele foi contagiado por aquela confiança inabalável. É inacreditável. E ele não só comprou a empresa, como virou um multimilionário dono de várias outras. O que é fascinante na história do Fuller é que ela amarra vários dos 17 princípios do sucesso do livro, sabe? Não foi só o desejo, então. Não, ele tinha um objetivo definido que era comprar a empresa. Ele demonstrou fé aplicada ao agir com base na oração dele. E, principalmente, usou uma iniciativa pessoal fora do comum. A atitude mental positiva dele foi o combustível que fez todo esse motor funcionar. Certo, essa história é muito inspiradora. Mas sendo um pouco advogada do diabo aqui, Fuller era um homem fisicamente capaz. Sim. E as pessoas que enfrentam desvantagens reais, físicas, que não podem simplesmente sair andando pela rua. Como a atitude mental se aplica quando o corpo impõe limites severos? O livro aborda isso? Sim, e com um dos seus princípios mais profundos. Cada adversidade tem a semente de um benefício equivalente ou maior. A ideia de que dentro de todo problema existe uma oportunidade escondida. Exatamente. Se você souber procurar. A história do jogador de futebol americano Tom Dempsey é a prova viva disso. Ah, o kicker! Ele nasceu sem metade do pé direito e com uma mão deformada. Para a maioria, seria o fim de qualquer sonho de ser atleta profissional. Exato. Mas ele tinha um desejo ardente de jogar. Com uma prótese especial de madeira que tinha uma chuteira acoplada, ele treinou exaustivamente. Chutando a bola por horas, né? Todos os dias. E em 1970, nos últimos segundos de um jogo, ele fez o que parecia impossível. Quebrou o recorde de field goal mais longo da história da NFL na época. Um chute de 63 jardas. Nossa! A deficiência dele, com a chuteira especial, se tornou a ferramenta da sua maior conquista. Ele transformou a adversidade em vantagem. Pera, essa outra história que você me contou uma vez é ainda mais inacreditável. A do fazendeiro Milo C. Jones. Ah, sim. Quer dizer, um homem que não podia nem se mexer, construiu uma empresa milionária. Como isso é possível? Ele usou só a mente? Por favor, me explica isso de novo. É um caso extremo, que leva a filosofia do livro ao limite. Jones era um fazendeiro que, já idoso, foi atingido por uma paralisia. E o deixou confinado à cama. Isso, quase sem movimento algum. O corpo dele tinha parado de funcionar. Para 99% das pessoas, seria o fim. Mas ele se recusou a aceitar. O que ele fez, então? Ele reuniu a família ao redor da cama e disse uma frase que resume tudo. Já não sou capaz de trabalhar com minhas mãos, então decidi trabalhar com minha mente. Uau! Cada um de vocês pode tomar o lugar de minhas mãos. Ele não focou no que perdeu, mas na única ferramenta que lhe restava: sua capacidade de pensar, planejar e liderar. E a ideia dele era fazer salsichas. Exatamente. Da cama, ele deu todas as instruções. Orientou a família a criar porcos,
a construir uma pequena fábrica na fazenda e a produzir salsichas com uma receita da família. Ele era o cérebro da operação. O cérebro e a família, os braços e pernas. Aquele negócio, nascido da mente de um homem paralisado, se tornou a famosa marca de salsichas Johnny's, um império milionário. É a prova definitiva de que as limitações físicas não definem o resultado, quando a mente se recusa a ser limitada. Sem dúvida. Uau, essa história muda a perspectiva. Ter atitude, ter desejo, transformar a adversidade, os pilares são muito claros. Mas fica uma dúvida. Nada disso funciona se ficar só no campo das ideias, certo? Ter um bom plano na cama, como Jones, ou um desejo ardente, como Fuller, não adianta nada se ninguém agir. O livro bate nessa tecla. Bate com força. Ação e, principalmente, persistência são o motor que transforma o pensamento em realidade. E a história que eles usam para ilustrar isso é a de Henry Ford e a criação do motor V8. A famosa história do impossível. Exatamente. Ford queria construir um motor com 8 cilindros em um único bloco, algo que todos os engenheiros da época diziam ser Impossível. tecnologicamente impossível. A resposta deles era unânime: não dá para fazer. E a resposta de Ford foi simplesmente icônica. Ele disse algo como: produzam assim mesmo. Fiquem nesse trabalho até conseguirem. E completou: eu quero e vou ter. É isso. Ele não estava apenas sendo positivo. Ele estava se recusando a aceitar o consenso dos especialistas. A persistência dele era tão obstinada que, depois de um ano de tentativas fracassadas, quando os engenheiros vieram de novo dizer que era impossível, ele só repetiu: continuem. E, eventualmente, o impossível aconteceu. Eles descobriram como fazer. Exato. O que é fascinante na história do Ford é essa crença inabalável que beira teimosia, né? A lição aqui talvez não seja só ser positivo, mas ter a coragem de sustentar uma visão contra tudo e todos. É uma linha tênue, e a persistência é o que a define. Mas o livro também mostra o outro lado da moeda, o perigo de desistir. E faz isso como história curiosa do mundo das corridas de cavalo. A do cavalo John P. O'Neill. Esse mesmo. Um cavalo que desistiu? Como assim? Ele era um puro sangue fantástico, treinado para ser o grande rival do lendário Man-O-War. Quando eles finalmente se enfrentaram, foi uma disputa acirrada. Mas na reta final, Man-O-War venceu. O interessante não é a derrota, mas o que veio depois. Exato. O efeito que ela teve em John P. O'Neill. Ele ficou tão psicologicamente abalado, tão derrotado por dentro, que nunca mais venceu uma única corrida importante. Que loucura! Ele tinha todo o potencial físico, mas a atitude de campeão dele foi quebrada. O livro usa isso como uma metáfora para pessoas que, após uma grande derrota, viram o talismã para o lado da MN e simplesmente param de tentar. Entendi. A mensagem é que o sucesso não é um evento. É um processo contínuo de quem continua tentando com a AMP. Faz todo sentido. No final das contas, a mensagem do livro parece ser incrivelmente direta e pessoal. Sim. A mente é o talismã e a escolha de qual lado usar é sempre sua. Exato. Se a gente fosse destilar tudo, os pontos seriam esses. Primeiro, reconhecer que a atitude mental positiva é a força que atrai oportunidades. Segundo, que isso precisa ser alimentado por um desejo ardente e um objetivo claro. Certo. Terceiro, desenvolver a resiliência de ver em cada adversidade uma oportunidade. E, por fim, a parte mais difícil. Entender que nada disso vale um centavo sem ação e persistência implacáveis. Para encerrar a nossa conversa, o livro deixa uma reflexão final que é quase um soco no estômago, de tão direta. É verdade. Ele compara nosso cérebro à máquina mais magnífica já concebida, um supercomputador que serviu de modelo para os computadores eletrônicos. E a partir dessa comparação ele lança uma pergunta poderosa que eu acho que serve como um ótimo ponto de partida para qualquer um. Qual é a pergunta? A pergunta é: você alguma vez foi ensinado a usar, neutralizar, controlar ou harmonizar construtivamente suas paixões, emoções, instintos, tendências, sentimentos e hábitos de pensamento e ação? Nossa! Isso deixa no ar uma questão fundamental.
A gente está no comando dessa máquina magnífica ou estamos só deixando que ela opere no piloto automático, à mercê das circunstâncias? Uma reflexão para uma vida inteira.